Tá bom, pode deixar que eu informo. Eu estou aqui Boa já noite. cheguei. Vamos Já cheguei. começar? Boa noite a todos. A Adriana vai ler para a gente um minuto de sabedoria, tá? Tá joia. Vamos. Espera aí, Adriana. Ativa o seu som. É a página 138, Minuto de Sabedoria. A página diz assim: não se prenda às opiniões da multidão. Viva a sua vida, de acordo com as luzes que lhe chegam do alto. A multidão julga o lado exterior. O íntimo só Deus conhece. O mundo não pode conhecer os ensinamentos de amor do Mestre. Prefira obedecer ao Mestre, amando sempre, e não dê valor às opiniões da multidão, que tudo faz para que sejamos iguais a ela, sem personalidade e sem opinião própria. Essa página hoje tem a ver com o que a gente conversou lá no CEPAC. Muito interessante, muito bom. Vamos lá, Obrigado, Jair. Adriana, pela leitura. Eu vou pedir a nossa amiga Eliane para fazer a nossa prece inicial. Pode ser, Eliane? Seja bem-vinda. Sim. Boa noite, pessoal. Amado Mestre, nesse dia, Senhor, que estamos aqui, em mais um ano, né, de que o Senhor partiu, nos deixou da carne e se foi para a espiritualidade. Pedimos, Senhor, sabedoria para entender essas palavras que serão estudadas aqui, para entender o seu ensinamento, quando tu vieste aqui nos trazer a boa nova, Senhor, como o texto bem diz, nos libertar da escravidão, Senhor, das amarras, Senhor, que a humanidade trouxe, né, junto com ela, escravizando o próprio homem na vontade de Deus, que não é a vontade de Deus. Deus nos fez livre, nos deu o livre-arbítrio. Se ele nos quisesse escravo, ele tinha nos feito totalmente obedecendo a ele, e ele nos fez livre para escolhermos nosso caminho, Senhor. E quando tu estiveste aqui, assim também tu deixaste que nós seguíssemos livres, Senhor, porque tu nos ama, tu intercedeu por Deus, para que fôssemos perdoados, porque nós não sabíamos o que fazíamos. Então, Senhor, peço humildemente, Senhor, que o seu amor continue aqui, com todos nós, com todos os irmãos que necessitam, Senhor, da sua misericórdia e do seu amor junto ao Pai, Senhor. Que assim seja. Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Eliane. Nós vamos dar continuidade ao estudo, né, com o livro de Palavras de Vida Eterna, que vocês estudaram na sala. E o texto vai ser o item 24, Liberdade em Cristo, que vai ser lido e comentado pela nossa amiga Regina. Boa noite, Regina. Boa noite a todos. Eu sempre fico um pouco nervosa, né, quando eu vou falar, mas vamos lá. Antes de ler o texto, liberdade em Cristo, eu fiquei pensando muito nisso, liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo, para mim, é quando a gente frequenta qualquer religião, e aí a gente começa a estudar e vem o conhecimento, e a gente começa a ver como a gente fez coisas erradas, como que a gente estava fazendo, e ali a gente quer uma mudança interna, uma coisa de dentro para fora nosso. E aí começa a nossa mudança e a gente começa a ter mais amor ao próximo, mais amor a nós, e aí começa a mudar e a gente nem sente assim essa mudança. As pessoas que vêm, para mim, a liberdade também em Cristo é isso. Tá? Agora eu vou ler o texto. Meditemos na liberdade em Cristo. Estais, pois, firme na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Paulo, ao Gálatas 5, versículo 1. Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade.
Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina, descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo. Burgo é tipo um castelo, em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova sem constranger as grandes inteligências a lhes aceitarem a doutrina santificante, contentando-se a adesão dos pescadores de existência singela. Fascinado às multidões, com a sua lógica irresistível, não lhes assula, quer dizer, não lhe provoca qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. Observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente, possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores da sua causa sublime. Contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que o negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Ele, que limpara leprosos e sarara loucos, que restituir a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Bom, vou ler aqui outro versículo, né? Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Nesta lição, Emmanuel comenta que o apóstolo Paulo disse com indiscutível acerto que, para a liberdade, Cristo nos libertou. É preciso entender que, com essas palavras, Paulo não se referia à liberdade de ir e vir, mas falava no sentido espiritual. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores com enorme crueldade. O mundo vivia em guerra. Os povos mais fortes dominavam os mais fracos e o escravizando. Ainda hoje, nos vários setores da vida, existe quem usa a liberdade indevidamente, usando o poder no exercício da tirania ou no abuso do poder de tantas outras formas. De outras vezes, são os comandados que, usando seu livre-arbítrio, se revoltam, demonstrando descontentamento. Quase sempre a liberdade sem a responsabilidade. Poucos são os que percebem que não há sentido em admitir-se que se pode ser livre fora do impositivo da responsabilidade. A lei de liberdade funciona para nós
dentro de limites necessários, a fim de que, exercendo-a, aprendamos a ser livres e não libertinos. Devido à condição evolutiva, precisamos de limites e, quando ultrapassamos limites, sofremos as consequências. O maior valor da liberdade, da independência que desfrutamos está na possibilidade de servirmos uns aos outros, glorificando o bem. Jesus veio à Terra para ensinar os seus habitantes a conquista da verdadeira liberdade, que é a libertação espiritual, e o fez com seus exemplos, mostrando como cada um pode conquistá-la. Mostrou que só a moralização do homem é que pode libertá-lo das imperfeições que impedem a sua elevação como espírito imortal, aprisionando-o às consequências de seus atos. De acordo com Jesus, liberdade, independência não é o abuso da faculdade de raciocinar, do poder, do fazer, mas sim a felicidade de sentir a Deus, nosso Pai, através da obediência às suas leis. Liberdade que realmente liberta é aquela que se conquista aprendendo a servir ao semelhante, fazendo o bem, não lesando o outro. O homem goza no momento da liberdade relativa e dentro dela pode alterar, modificar o curso da própria existência pelo bom ou pelo mau uso que dela fizer nas relações com as outras pessoas. Somos obrigados a reconhecer que são poucas as vezes que usamos a liberdade de maneira digna. Em quase todas as oportunidades, não sabemos aproveitá-la. Se somos perseguidos e aparece oportunidade para desculpar, só pensamos em revidar. Se somos caluniados com ocasião de perdoar, procuramos a vingança. Poucos as sabem elevar o sentido da independência aos planos superiores. Disse Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará dos preconceitos, do apego material, da vaidade, do orgulho e etc. De que modo? Perdoando as ofensas, sendo indulgentes, amando os inimigos. Jesus ensinou o caminho para alcançar a verdadeira libertação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa liberdade é conquistada gradativamente com muito esforço, muito trabalho no bem, muita abnegação. É conquista individual, que caminha ao lado da responsabilidade. Libertar-se com Jesus é crescer em compreensão, em entendimento. Aprendamos com Jesus o senso de disciplina, porque, se quisermos ser livres, precisamos aprender a obedecer às leis naturais do amor que regem a vida nas relações entre todos. Então, é isso que eu quero deixar aí para vocês. Espero que tenham gostado e que Deus nos abençoe sempre, né? E que possamos, né? A liberdade em Cristo, que a gente possa sempre caminhar e não ficar julgando os outros, mesmo que se nós somos inocentes daquilo que estão nos caluniando, então que a gente faça aquela prece, porque a gente sabe, quando a gente, às vezes, dá vontade de falar, né? Pô, não fiz isso, não sei o quê, tal. Não, mas peça a Deus para te dar discernimento, te dar sabedoria, para nessas horas você poder botar água na boca e orar a Deus. E depois agradecer porque você conseguiu. Então, é isso que eu tinha para falar, tá? Boa noite a todos. Muito bom estudo, Regina. Muito boas as suas explanações. E agora a gente vai passar para os grupos, né? Vocês estudaram na salinha, agora vamos aos grupos. Quem ficou com o grupo Sheila? Oi, boa noite. Boa noite, Eu, Zenita, Sâmia e Marta. Tá, eu vou falar.
Bom, em relação à liberdade, né, deixar bem claro, né, a gente não está falando de livre-arbítrio só, né, liberdade no sentido muito mais profundo. E que lembrando que toda liberdade, quanto mais liberdade você tem, mais você tem responsabilidade, no caso, né? Então, a liberdade para o trabalho e para o aprendizado correto. Como não é... Aqui quer dizer nos elevar, né? Sairmos da ignorância, né? Quer dizer, da mensagem de Cristo, da ignorância do conhecimento. E também fugir dos nossos instintos inferiores, né? Nossa inferioridade, né? Que nos leva aí às paixões e nos leva aos problemas, todas as nossas imperfeições estão aí. E interessante, o Cristo nos dá sempre o exemplo, né? O exemplo que temos que fazer, né? Ele, com toda a sua superioridade moral, ele não... Ele vai escolher pescadores para pregar, né? Quer dizer, também dentro do conceito que não adianta você saber se você não prega. Então, o pescador humilde consegue absorver a moral cristã e consegue propagar quando aqueles sábios estavam envenenados, aí, estavam com suas paixões aí que simplesmente anulavam a questão dos conhecimentos deles. Né? Não adianta ter conhecimento e não saber desenvolver e pregar a moral correta, né? Então, é a simplicidade em pessoa, com toda a sua grandeza, né? E de tolerância também, exemplo de tolerância quando ele sabe de Pedro e Judas, né? As fraquezas dos dois, e mesmo assim ele não os deixa só. Pelo contrário, se são imperfeitos, esses mesmo têm que estar próximos de você, né? Se o seu espírito já é muito elevado, precisa muito menos do que aqueles que não têm tanto desenvolvimento. Então, é esse conceito, né, que o texto passa. E a Sâmia comentou também em relação à disciplina, como é importante, lembrando da mensagem da Alzenita, né, na última palestra. Né? É importante ter disciplina no pensamento, que isso leva ao sentimento, né, como falou a Alzenita, e a ação. E a ação no bem e a ação que te vai elevar espiritualmente. Então, acho que é basicamente isso a nossa discussão no grupo. Muito bom, João Ricardo. Muito bom. Muito obrigado por ter falado pelo teu grupo. Vamos passar agora para a sala Humberto de Campos. Ficou com quem? Boa noite. Boa noite. Isso. E com você, mais quem, Alcides? Oi? Quem estava na sala com você? Carlos, Eugênio e a nossa matriarca. Tá. Pode falar, meu amigo. Então, a gente observa que Jesus era livre porque ele não veio à Terra cumprir prova ou expiação. As provas e expiações, que são oportunidades da gente reparar o que ficou mal feito ou mal resolvido e encontrarmos o perdão para nós mesmos, nos constrange a estar estudando a doutrina, nos constrange a conviver com coisas que necessitamos conviver, embora não seja do nosso agrado. Para Jesus, não. Ele era livre de tudo isso. Como era livre de tudo isso, só o amor poderia ser a condição dele reduzir o seu padrão vibratório, descer até nós, não para ordenar, porque os líderes doutrinários ordenam os seus seguidores. Ele não. Ele veio exatamente praticar, porque a melhor pedagogia é a prática. Então, ele veio praticar. E, ao vir praticar e lecionar o amor, ele se tornou real, concreto, palpável para todos nós. Porque, se ele aqui não viesse, ele ficaria como um mito, como uma lenda, como uma figura de retórica. Então, o que dá a grandeza, o que dá a liberdade, exatamente esse amor dele vir até nós. Veio até nós e o que aconteceu? Lecionou tão bem que ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, a nossa ignorância nos constrange ao estudo. A nossa necessidade da prova e expiação nos constrange
ao estudo. E nós só seremos verdadeiramente livres quando estudar e praticar os ensinos de Jesus for um pendor natural e espontâneo em todos nós. Por enquanto, mediunidade é constrangimento para nós. Porque quantos de nós gostariam, muitas vezes, no seu íntimo, de não ter o compromisso mediúnico e, por se sentir constrangido, o fardo se torna pesado. Mas quando o amor irrompe e floresce dentro de nós, tudo se faz leve, tudo se faz mágico, tudo se faz poético, tudo se faz sublime. Obrigado a todos. Muito bom, Alcides. Dá vontade de escutar você todo dia, hein, Alcides? Escuta Jesus, que é melhor, rapaz. Obrigado pelo seu comentário. Vamos passar para o grupo Caibá Shooter. Quem ficou nesse grupo? Boa noite a todos. Eu, Jorge Alexandre e Evaldo. Seja bem-vinda. Obrigada. É complicado, né? Esse estudo maravilhoso da Regina e falar depois de João Ricardo e Alcides, que parece que estavam na sala ouvindo a gente conversar, né? Então, enfim, é como já foi falado pelos companheiros, né? Cristo nos deixou uma mensagem de renovação plena de amor, um exemplo de amor ao Pai. Ele veio, escarneceu, sofreu as injúrias, todas as coisas que poderia, e mesmo assim ainda foi tão grandioso, um exemplo de amor, falando como o Alcides falou: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Então, assim, Cristo nos oferece água viva, água de transformação, de modificação verdadeira mesmo do nosso coração e da nossa história mesmo, né? Ainda estamos bem distantes de entender a grandeza de amor do Cristo, mas estamos no caminho e à busca. Assim, uma das coisas que mais me toca é uma palavra de Cristo que fala: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade da nossa ignorância, a verdade da nossa pequenez ainda diante de tantas provas e expiações, como o Alcides mesmo falou, mas da grandeza do exemplo. Cristo é o que nós queremos se igualar de amor, né? Nesse exemplo divino, quando ele oferece a água viva no poço, quando ele fala que ele não veio para curar os sãos, nem para holofote, nem para trono daqui desse mundo, mas sim para curar os doentes e os necessitados. E os necessitados somos nós. Essa mediunidade que a gente busca é um exercício, sim, um exercício para que entendamos, somos imperfeitos, mas que tenhamos a intenção de ser como Cristo, obedientes a Deus. E ele não, quando ele chegava, ele se aproximava, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Ele não veio impor, como acho que o João, a Regina mesmo falou, e o Alcides. Ele veio, sim, oferecer a oportunidade da gente se transformar e buscar, com os nossos próprios atos, esse entendimento de querer essa eternidade que a gente busca. Enfim, gente, espero que eu tenha colaborado, e foi esse nosso entendimento. Obrigado, Sônia. Sônia agora está desinibida, né? Depois de Tô nada. Tá falando. Tô nada. Tá nada. Tá ficando cada dia melhor, que nem diz a Adriana. Obrigado, Sônia. Vamos passar para o grupo Leon Denis. Quem é que ficou nesse grupo? Oi. Mário, Regina e Leila. O Mário que vai falar. Boa noite, Mário. Seja bem-vindo. A Regina esqueceu de falar da participação especial da Jane, né? Que é a participação especial nos grupos. Mas olha só, nós estávamos comentando, e a dona Lila lembrou muito bem, né, da parte nós estamos na Semana Santa, etc. e tal, e que Jesus, na verdade, não nos salvou pela morte, sim pela vida. A vida de Jesus é que é a nossa salvação. É justamente o exemplo de Jesus, de como se comportar perante as impropriedades que nós temos junto com os nossos colegas aí no convívio, né, todos nós. Ou seja, logo da primeira frase, todo mundo vai sempre na última, na conclusão do estudo, né, da mensagem. Eu vou na primeira, que justamente a nossa ignorância, a nossa crueldade são algemas,
Ou seja, o ódio, todo o nosso comportamento equivocado, fora da linha do amor, como disse o Alcides, vai fazer com que nós fiquemos presos. Justamente a liberdade do Cristo é essa. É a liberdade de não se sentir ofendido, de não reagir mal, de sempre tentar fazer o que for melhor. É lógico que nós não estamos ainda na posição do Cristo, claro, evidente, mas nós estamos no esforço de tentar. E cada vez que nós fazemos isso, nós quebramos um dos elos da corrente. Nós temos uma corrente gigantesca na nossa perna, nós vamos quebrando aos pouquinhos. Vamos quebrando com a mediunidade bem levada, né? bem trabalhada, com boa intenção, quando a gente perdoa, quando a gente esquece, quando a gente não é maledicente, quando a gente não tem raiva, quando a gente não tem ódio, quando a gente ouve aquela piada e finge que não ouviu, quando vê a gente aquele sorriso de escárnio e finge que não viu, quando a palavra do revide vem na boca e a gente engole seco, né? É sapo, porque sapo é todo enrugado, né? Então é aquele seco mesmo, de arranhar a corda vocal. A gente bota lá o orgulho, arranha as cordas vocais, o orgulho agarra com as unhas e vem puxando. E a corda vocal vai arranhando, porque às vezes tu tem vontade mesmo de voltar, né? De falar alguma coisa ou de fazer alguma coisa. Mas aí você deixa para lá e o bem-estar que te dá, porque você não reagiu, que você não falou e que você deixou de pensar e ainda pediu melhoria. Essa pessoa fica em paz, etc. O bem-estar que te dá depois, que você só percebe com o tempo, quando você observa, que muita gente não liga para isso, mas quando você observa o bem-estar que aquilo ali te deu, evitou que você tivesse uma mancha no seu perispírito escura, que você atraísse outros espíritos com tantas dificuldades, que pensam de forma violenta, que se agregariam a você. Nós começamos no erro sozinho e acabamos acompanhados, né? Essa é que é a verdade, né? Então, essa é a situação. Essa é a verdadeira liberdade. O senhor Paulino falou muito bem: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará dos enganos, vos libertará dos problemas, vos libertará das correntes e lhe facultará você viver livre pela vida que eu levei, e não pela morte. Porque a morte do justo mesmo, não pode salvar o pecador. Isso aí. Mário, vou falar para a Jane botar um dia para você falar, outro dia para você, o Alcides falar, outro dia para o Roberto falar. Isso é bom ouvir vocês falando. Muito obrigado pelo seu comentário. Vamos para o último grupo, que é o Manuel Filomeno de Miranda. Ficou com quem? Fui eu, Roberto, Marlúcia e o Zé. Eu vou falar. Nós conversamos já na sala, né, sobre esse conceito, né, o que é liberdade. A gente viu o pessoal falar, Cristo liberta, mas se for chegar para a maioria das pessoas, liberta de quê? A pessoa fica assim em dúvida, né? Tem os conceitos às vezes meio vagos. Eu sempre analisei e senti essa liberdade quando nós atingimos um determinado estágio de amadurecimento espiritual e não necessitamos mais das provas, das dificuldades da vida, dos sofrimentos maiores. Então, para isso, nós temos que nos alijar daquela coisa ruim que todos nós trazemos, que nós construímos em nós mesmos, né? Porque as dificuldades e as provas se destinam a isso. Agora, essa mensagem do Emmanuel tem um conceito que uma vez eu já tinha pensado sobre isso, mas é um conceito que vai mais além. Quando ele fala assim, reflitamos, pois, que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício. Isso é uma coisa que vai mais além. Eu estava comentando que eu acho que eu sou um camarada que, se eu visse um filho, ou eu mesmo, uma esposa, uma pessoa querida qualquer, sendo sob alguma ameaça, conforme a nossa lei prescreve, né, eu acho que eu praticaria, né, até um delito, poderia até matar uma pessoa para evitar que matasse um filho em legítima defesa. Mas o Cristo, ele foi além disso. Essa pessoa que faz isso ainda não está liberta. Tem o exemplo dos cristãos primitivos e o exemplo do próprio Cristo. Quando nós nos entregarmos sem medo, sem revolta, a nossa própria vida, para não praticarmos qualquer tipo de agressão, de violência,
ainda que isso venha nos sacrificar, nós estamos realmente nos libertando. Ele fala aqui com alegria, né? Então, isso aí é na hora que nós tivermos libertos do jugo da matéria, nós realmente estaremos libertos, né, de toda a necessidade do que há aqui na Terra. Então, isso é um exemplo que foi além. Né? É difícil, né? Caminho é da porta difícil. estreita é muito difícil. Até a gente querer isso é difícil, né, Jairo? Exatamente. Então, uma coisa que esse é um conceito que vai mais além, né? Vai mais além, ou seja, nós estamos aqui na Terra, mas se tivermos que nos entregar, não por medo, não por covardia, mas por amor amor a Deus, a ter alegria, né, de obedecer, né, a felicidade de obedecer a Deus. Aquilo vai acontecer, não vai acontecer se é vontade de Deus, que a gente não vai mesmo. Mas é uma coisa muito difícil. Não quero te cortar, mas te cortando, que o nosso tempo está terminando. Eu vou deixar você falar mais um pouquinho. Você vai fazer a prece final para a gente. Pode ser? Tá bom. Pode ser, sim. Obrigado. Pode ser. Tá bom. Então é isso. Quer dizer, ou seja, eu acho que essa é a liberdade suprema, né? Quando a gente estiver realmente liberto do jugo da matéria, né? Totalmente. Ou seja, o nosso corpo físico, ele não vai estar sufocando o nosso espírito. Instinto de conservação, já teremos superado isso há muito tempo. Vamos, então, depois desse estudo hoje, né, com tantas reflexões assim, muito importantes, interessantes, né, sobre a nossa liberdade, nós agradecemos de coração por aqui estarmos juntos, pelo carinho de todos, pelos estudos, que possamos, ao terminar a reunião sempre, pensarmos naquilo que estudamos para aplicarmos em nossas vidas, que possamos, principalmente, termos o amor ao próximo e praticar a caridade de todas as formas para o nosso próprio benefício. Ampara, Jesus, o nosso grupo, as nossas famílias, as pessoas que estejam sendo lembradas passando por situações difíceis, nos hospitais, em seus lares, nas ruas, que todos possam ser, nesse momento, socorridos pelas equipes espirituais do CEFAC. E assim, Jesus, com a tua permissão, nós encerramos a nossa prece, o nosso estudo desta noite. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Roberto, pela prece. E eu escolhi uma música, né, que diz muito, né, que Jesus foi bom até o finalzinho, enquanto encarnado, né? Eu vou trazer para vocês. Só um minutinho. E... Perto de mim também uma cruz pregaram tal Jesus. Dizem ser rei, o Filho de Deus, se faz milagres, salva-te a ti mesmo, ouvi dizer. Por um momento eu calei minha voz. Perto
merecer. Tanta dor, vejo agora que foi por amor que ele se entregou. Lembra-te de mim, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ele nada fez para merecer. Tanta dor, vejo agora que foi por amor que ele se entregou. Lembra-te de mim, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Oh, Jesus. Como bem vocês comentaram, Jesus é bom o tempo todo, né? Ele foi bom até o final da sua vida como encarnado. Que sejamos sempre firmes no caminho da porta estreita, independente dos obstáculos, né? Agradeço a Regina pela leitura, pelo comentário, pelos amigos que participaram da sala. E até amanhã, às 5 horas, com a nossa palestra com a Ana Maria, e às 8h55, com o nosso estudo. Uma boa noite a todos. 3 estrelas, Jairo. Tchau. Boa noite, fique com Deus. Um beijo no coração de Boa todos. noite. Boa noite, gente. Boa noite.